passa para 40, eu pedi que ele trazer aqui para baixo também. Então, mesmo o cara que fica lá, fica aqui. E tem um texto do livro Poder, Cultura Organizacional e Poder. Eu separei o estudo de caso que fizeram e agradeço a um dos destaques do estudo de casos. Achei bem pertinente, né, por sermos aqui de Osasco. Vai ficar fácil da gente estar entendendo aí. E vai, como solidários, nós vamos conversando aqui, né? O que nós vimos até agora? Só para você situar, né? Como se forma a cultura. Só quero colocar um detalhe aqui no influenciador externo. Não sei se ficou claro. E depois, o que nós veremos? Depois da cultura formada, né? Como a gente começa a entender, fazer uma leitura, né? Fora aquelas dimensões todas, né? Aonde se enquadra a nossa cultura? Então, eu estou com as tipologias para nós estudarmos. E nós vamos caminhando aí para ver que o diagnóstico das culturas, para depois entrar em clima. É o nosso outro tópico que a gente tem que trabalhar, né? A gente vai diminuir o curso. Já viu, tá? Só para lembrar. Porque às vezes vocês estão com alguma dúvida que a gente já viu, os influenciadores internos e externos. Se a gente aproveitar que estamos nos pequenos hoje, a gente dá uma parada aí nas arestas, né? Uma pergunta para vocês na aula passada, quando estava falando de influência do externo. Vocês aprenderam sobre ambiente empresarial, né? Ambiente geral, ambiente tarefa. Eu fui falando, depois me tornei na manhã do meu profissional aprendendo isso. Fez a Pintel, não. Falei, pronto, lascou, né? Porque eu achei que vocês tinham aprendido, eu fui tudo. Vocês ouviram sobre ambiente empresarial? Então, vamos abrir um parênteses. Lembra do assunto de influenciador externo, que a empresa vai começando a tomar corpo e começa a se relacionar com o mercado? Legal, então vamos entrar aqui. Graças a Deus da manhã, senão não precisa voltar. Gente, ó, influenciador interno, ele vai acontecer, tá? Isso aqui eu só estou colocando algo que eu tinha um pressuposto que vocês tinham aprendido, vocês não aprenderam. Toda empresa, ela tem o seguinte contexto, né? Basicamente assim. Nós temos um ambiente que nós chamamos de ambiente geral. Esse ambiente geral, tá? Em termos de modelo, né? O que é modelo, né, gente? É uma simplificação de realidade. Então, só para a gente não desenho que é uma bolinha com ambiente geral. Vamos simplificar demais isso aí, né? Porque o mercado é muito complexo. Mas, de qualquer maneira, o ambiente geral é um ambiente em que todas as empresas participam simultaneamente. E esse ambiente está sujeito a que nós chamamos de variáveis. Tá? Então,
variável aqui e vamos colocar uma variável, não sei se vocês estão acompanhando, econômica. Essa variável econômica, ela afeta todas as empresas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, né, taxa de juros no Brasil. Alguém já ouviu falar em jornal, já leu, acompanhou? Qual que é a taxa que nós temos hoje? É básica? Alguém sabe? Também sabe? Taxa básica de juros, qual que é? Estou falando da ambiente geral, variável econômica, tá? Estou fazendo um adendo daquilo que a gente já conversou. Gente, a nossa taxa básica de juros hoje é 11% ao ano. É a taxa Selic. Vou colocar esse quadradinho aqui. Aí você vai colocar lá, né? Ambiente geral, tá? Então, se vocês não tiverem, você tem aqui, ó. O ambiente geral, ele influencia todas as empresas simultaneamente. Por meio de variáveis. Quais são as benditas variáveis? Primeiro, econômico. Só para a gente ordenar. Então, por exemplo, taxa básica de juros, 11%. Bem? Tudo bem? Não bem. Aqui é o seguinte, não, na verdade é assim, só para voltar. Nós estamos de influenciadores internos e estamos no mercado de influenciador externo. Aí eu perguntei, vocês aprenderam sobre ambiente? Não. Então, ó, vamos abrir um parênteses aqui e falar de ambiente geral. Tá? Para construir, porque isso aqui devia ter sido em TO ou em fundamentos de administração. Se não teve, a gente resgata um pouquinho aqui, não tem problema. Nada de 15 minutos a gente não resolve. Tá? Eu falei o quê? De mercado. Você vai ter contato com o fiscal, você vai ter contato com o governo. Quanto mais você cresce, esse contato vai aumentando. Concorrente, fornecedor. Mas eu estava na minha cabeça, eu pensei que você tivesse aprendido sobre ambiente empresarial. E aí de manhã eu comecei a falar de ambiente empresarial, uma aluna levantou e falou assim, professor, eu não vi isso. Eu falei, se vocês não viram, eu também não viu. Por isso que eu preparei isso aqui de ambiente empresarial. Às vezes o professor até tentou explicar, mas eu particularmente não estava tão motivada semestre passado que eu não... Mas é no primeiro. Deus! Tá? Normalmente é primeiro. Ou você tem TO e TGA. Se tiver TJ, TGA é TO. Tem que ser TO. Então assim, gente, vamos ter mais exemplo legal. Hoje a nossa taxa de juros é 11% ao ano. O que significa isso? Significa que o juros é extremamente alto. Bom, o que tem a ver isso com o RH? Exemplo, logo essa taxa de juros vai afetar o mercado de trabalho. Como é que ele afeta? É simples. Todo mundo aqui no Brasil, estou dizendo assim, todo mundo, né? Vamos acertar o todo mundo. Grande parte das pessoas do Brasil compram a crédito. Eu não compro a vista, eu compro a crédito. À medida que sobe a taxa de juros, fica mais difícil eu comprar. O que acontece com o consumo? Ele cai. Quando o consumo cai, tá? Se você começar a acompanhar agora os noticiários da televisão, você vai perceber o seguinte: a automobilística já está começando a reclamar, que não está dando carro. Perceberam algum humorzinho? Não? Não ouviu isso aqui? Não, gente. Vamos lá. Eu acho que estava ótimo, porque o povo lá estava fazendo coisa de casa, não sei o que, comprou um carro novo. Pois é, pergunta se compra à vista. Pergunta se eu tenho que perguntar se porque tem família que compra à vista. Não. Beleza, agora se você comprou 60 vezes, 72, 84, o bicho pega. Deu para entender, gente? Quando termina depois de pagar de pagar um, só que ele já quer trocar. Tá, ele vai comprar parcelado, porque o valor vai entrar no time e parcelado. O carro já está acabado, ele vai vender por R$1.000.
chamado de indústria automobilística. Legal, o que está acontecendo agora? As pessoas não estão comprando carro nesse mês que fechou, nós estamos no mês de abril, o mês de março foi muito baixo, e as pessoas estão com medo de assumir prestação. Tá? Ou para aproveitar o Dia das Mães. Justa. Ou para aproveitar o Dia das Mães. Pois é. Justa alto. Tá? Situação está complicada. O que acontece? As pessoas ficam mais cautelosas e não fazem dívida. Tá? Resultado, as empresas não vendem tanto como vinham vendendo. À medida que ela não vende, o que acontece, gente? O estoque aumenta. Porque eu estou produzindo, não estou vendendo, o estoque aumentar. O meu estoque aumentando, não dá momento, não sei que momento é esse, a gente torce para não chegar. As empresas olham para as pessoas e falam assim, eu não preciso manter esse empregado aqui. Por que eu preciso manter? Porque o estoque está cheio, vou ficar pagando o salário para o cara, ele não vai poder produzir o que ele estava produzindo. Aí, o primeiro sintoma, férias coletivas. Vocês devem ter olhado uma hora em jornal, vocês viram isso. O que eu estou objetivando na mesa de fazer agora? Férias coletivas. Porque isso vai dar altos baixos no X, segundo bem. E aí começaram a pressionar o governo. Começou a variar o aumento de juros, as pessoas não consomem. Só para você entender aqui como é que vai fazendo parte da cultura da empresa. Tá? As pessoas não consomem, a empresa não vende, a empresa não vende, o estoque sobe. Se é uma indústria muito forte e influente, ela vai chegar assim para o mercado e falar assim: vamos mandar o pessoal embora. Agora você imagina uma Volkswagen mandando as pessoas embora. Uma Ford. Quanta gente vai ficar desempregada? Aí o governo, opa! Então existe uma cultura, principalmente na automobilística, que é um oligopólio. Todo mundo já ouviu falar de oligopólio? Não? Oligopólio é um quê? É um grupo de empresas muito reduzido que controla todo o mercado. Então eles determinam preço, determinam condições, determinam as regras. Não existe lei de mercado, oferta e procura. Existe o quê? Eu determino as regras. Então olha só, qualquer segmento, se você vai lá no teu bairro e o seu João lá no mercadinho não consegue vender, o que ele começa a fazer? Ele começa a ter criatividade, se esforçar, fazer promoção para vender mesmo. Automobilística não, eu falo assim tipo governo, se você não me ajudar aqui a resolver o problema, nós vamos mandar as pessoas embora. Deu para entender que eu oligopólio? Eu uso a minha força, eu não quero ficar sujeito à lei do mercado, eu quero que eu sempre venda, independente se tem crise ou não. Conseguiu entender? No RH isso começa a ficar por quê? Porque se começa a ter desemprego, isso aí, essa palavra bem tranquila para vocês, que é uma variável econômica, o mercado começa a ficar cheio de gente para trabalhar e a exigência das empresas para contratar aumenta. Então, por exemplo, tem um monte de analista de RH no mercado disponível. Aí eu começo um processo seletivo e falo assim: você fala chinês? Eu não. Puxa, que pena, né? Eu falo chinês nessa hora. As empresas nem têm contato com a empresa chinesa. Elas só colocam alguns requisitos absurdos para aumentar o filtro para não pegar qualquer pessoa. Ou seja, pega gente de altíssimo nível que salário baixo. E isso é o efeito que dá a variável de giro econômica dentro aí de uma administração. Aí, como é que a empresa vai reagir? Vai depender da cultura dela. Tá? Se é uma cultura, que é uma empresa que se adapta rapidamente, que é flexível, ela vai se ajustar e vai tentar, dentro dessa situação, conseguir a melhor posição possível. Se é uma empresa conservadora, ela já enrijece, ela não quer mudar. Lembra da resistência à mudança? O que marca a tipologia conservadora. Ela não vai topar aceitar essa nova regra. Então ela começa a resistir e começa a fazer pressão dentro das pessoas que ela pode pressionar. Ela pode pressionar o fornecedor, ela pode pressionar o próprio governo. Aqui a gente já viu aqui os participantes do mercado. E aí, até chegar onde ela quer, porque ela tem muito poder, tem muita força, ela manda no mercado. Dá para entender isso? Então assim, concorrência é só para os mortais. Para nós não, nós teremos privilégios. Se a empresa é grande e forte, ela consegue fazer isso. Então a variável econômica é uma variável que afeta o ambiente geral e afeta todo mundo. Cada empresa, de acordo com a sua cultura, vai reagir a esse ambiente geral. Então se é uma empresa que é pequena, não tem muita força, não tem muito poder, então ela vai ter que se ajustar a essa realidade econômica. E hoje uma realidade nossa
é uma realidade que a gente chama de pré-crise. Aí o Lula falou assim, parece que está comprando, não tem crise nenhuma. É essa sensação que algumas pessoas têm. Nós estamos em uma situação de pré-crise. Como é que estamos na pré-crise, né? Inflação alta, juros altos e PIB baixo. Eu estava assistindo uma reportagem que tudo isso, o Brasil só vai sentir a crise mesmo, tudo isso depois da Copa. Questão de 2015 a 2018 existe uma preocupação nesse sentido, de desemprego, inclusive, em 2015. já vai vir a Copa já. Isso é uma variável econômica. Vai afetar todo mundo ao mesmo tempo. Como é que as empresas reagem? De acordo com o que se formou a sua cultura, com a sua história, com os seus valores, com as suas crenças. Umas vão tentar com a criatividade, com a inovação, né? com a cooperação. Outras vão tentar com a pressão, com a força, com o jeitinho. Vai depender. Okay? Então cada um reage de um jeito. E aqui no Brasil, quem pode mais chora menos. Isso aqui sempre vai fazer assim. Então, por exemplo, você pega a empresa pequenininha aqui de Osasco, a empresa batendo no governo e fala assim, se você não melhorar a situação, eu vou mandar a pessoa embora. O governo fala, manda. Para mim não tem diferença nenhuma, porque ele tem 10 colaboradores lá, 10 funcionários. Agora imagina um automobilista que tem 20 mil, 30 mil, assim, eu vou mandar 10 mil embora. O que o governo faz? Já vai sair, né? IPI, promoção do IPI reduzível. Escuta o que eu estou falando. O governo vai fazer renúncia fiscal para que tente acelerar as vendas, vai baixar a taxa de juros só para veículos para subsidiar a venda. Tá? Estamos tendo feirão também do imóvel. Acompanharam? Imóvel residencial não atingiu, mas o imóvel comercial já atingiu. O imóvel comercial tem construtora dando 40% de desconto. Você não acha esquisito 40% de desconto? Tá? Ouviram falar da crise de 2008 nos Estados Unidos? Quem ouviu falar? Meninas, você começou a ouvir mais. 2008, toda essa crise aí vem de 2008, hein? Até hoje. O que aconteceu em 2008? Né? Teve uma crise nos Estados Unidos. E para vocês terem uma ideia, você imaginou o Bradesco quebrado? Nossa. Você imaginou? Aqui no Brasil? Pois é, lá nos Estados Unidos, o Lehman Brothers era maior que o Bradesco que quebrou. Imagina a situação. É como se, pela proporção, como se o Bradesco quebrasse aqui no Brasil. E o que aconteceu? Foi crise no setor imobiliário. Então, no auge da crise no setor imobiliário, os americanos perderam as casas, foi um desastre, né? Lógico que tudo por especulação, responsabilidade, falta de seriedade, não importa. Perderam as casas. No auge da crise, os imóveis receberam desconto de 35%. Olha só, no auge da crise americana, os imóveis residenciais tomaram desconto de 35%, ou seja, o imóvel que estava aí a 1.000 unidades estava sendo vendido a 650. Aqui no Brasil, que é bem diferente a situação, os imóveis comerciais já estão chegando a perto de 40% de desconto. Então são sintomas que a variável econômica aqui está sinalizando que a gente vai ter mudanças trágicas. E dependendo da cultura da empresa, da maneira que a empresa se posiciona, ela vai reagir. Tá? Então essa é uma variável. Outra variável, política. Alguém está acompanhando o que está acontecendo na política no Brasil? Mais ou menos. Mas outra coisa que tem que ver, né? Ouvir jornal, é só ouvir, gente, não precisa ficar lendo, ninguém aguenta mais ler jornal, né? Mas ouvir dá para ouvir, tá? Então você tem algumas rádios boas para se ouvir, né? Por exemplo, a CBN é uma rádio boa de se ouvir. Então ela vai trazer notícias, analistas. A Band News é uma rádio boa, é mais velha para se ouvir, traz analista, traz entretenimento, mas vai falar dessas questões. E vai ter que ser um pouco daquela rádio só de música. Você pode pegar uma rádio um pouco de notícia para você ouvir, para você entender o que está acontecendo. As pessoas comentam, elas explicam o que está acontecendo. Nós vamos ter uma eleição hoje, né, gente? Esse ano, em 2014, vocês estão acompanhando a eleição? Vai ter. Vocês sabiam que a Dilma está sendo altamente rejeitada no meio político? Graças a Deus. Mas ela aumentou a Bolsa Família e a votação, a pesquisa dela aumentou mais 10%. Por conta disso. Por conta do Bolsa Família. Ela aumentou no dia do trabalho. Ela aumentou no dia do trabalho. Ela aumentou renda para quem não trabalha. Aí a pesquisa dela que caiu subiu mais 10%. Na verdade estava 37%, né? Subiu mais 10%. Ela estava 37%. Alguém foi perguntado se vai votar em alguém? Então, mas você não tem dúvida. Sabia, Fernanda, que está dando dúvida no bastidor? Mas parece que não pode
presidência há quantos anos? 8? Já 8 anos. passou. Depois dos 8 anos, se o presidente ficar 4 anos fora, que é o tempo que a Dilma ficou, Lula pode voltar. Ele poderia voltar na próxima, só que eu acho que tem um problema de saúde aí que vem pedir. Ele não está resolvido pelo será não, com certeza. Está com saúde séria, não resolveu o problema dele. Por isso que ele está hesitando. Agora tem algumas pessoas querendo que ele volte, com os partidos fomentando a volta dele. Mas eu acho que ele não vai topar. Então essa variável política também gera instabilidade nesse ambiente geral. Ok? E isso também vai afetar a maneira das empresas se comportarem, a maneira das empresas se posicionarem. Vamos pegar outra variável? Legal essa vez, né? Isso aqui é assim. Aqui no Brasil nós estamos vendo todo dia. Tá? Então isso o pessoal já está muito habituado. Mas afeta é a política econômica. Então é igual a qualquer lei que possa interferir nas empresas como um todo. Tá? Então, por exemplo, a presidente ontem, né, ela soltou liberou uma informação dizendo que o imposto de renda tabela vai ser ajustado em 4,5%. Vocês viram isso? Não. Fiquei sabendo. Ela vai ter 4,5%. Vai valer em 2016. 2015 não, só 2016. Então é uma lei, é uma regra que vai mexer com o bolso das pessoas e vai mexer também com o mercado. Tá? Sinaliza, tem que sempre dar, porque uma variável está ligada à outra, tá, gente? Outra variável, né? Socioambiental. E essa variável vai ter interferido bastante agora nas empresas. Por que isso, né? Porque palavras como sustentabilidade, ética, preservação ambiental não é só moda, são necessidades que a empresa tem que cumprir, são requisitos que a empresa tem que estar ali atenta, porque senão não consegue permanecer no mercado. Hoje você tem uma ISO 14000, que faz todo o controle de padronização da gestão ambiental. Tá? Hoje você tem as comunidades, você tem as redes sociais, você tem um sistema de comunicação extremamente rápido e veloz, e mostra o seguinte: qualquer deslize da empresa, né, qualquer falha da empresa na parte da sua responsabilidade com a comunidade, prontamente ele é apontado nos meios dos meios da rede. E isso pode queimar a marca, pode denegrir, pode atrapalhar o desenvolvimento da empresa no mercado. Então, tudo isso, gente, começa a afetar as empresas como um todo. Então, vocês estão ligados no Face, quem já viu aquele pessoal que fica no Face para fazer a defesa da empresa? Já viu isso? Principalmente em bares, estamos em bares, restaurantes, pontos, que alguém entra na rede para criticar alguma coisa, a pessoa já tem interesse, está lá para esclarecer e para direcionar a situação. Porque hoje a rede social é uma tendência. O cara pode deixar de consumir por conta de uma abordagem, uma provocação. Então a cultura da empresa está se amoldando a essa nova realidade. É um público mais exigente que detém algo chamado tecnologia, que é a nossa quinta variável. Por isso um consumidor diz, né, que aquela empresa vai promover a rede e ele tem muita influência e muita opinião, ele impacta na receita da empresa. O pessoal passa a não comprar. E tudo isso vai afetar, vai influenciar na empresa. Tudo isso vai mexer no jeito da empresa. Esse é o nós chamamos de ambiente geral, sempre variáveis básicas. Tá? Bom, o que acontece lá na empresa que está se desenvolvendo? Ela tem o seu ambiente, que nós chamamos de ambiente de tarefa. O ambiente geral vai abraçar todo mundo. O ambiente de tarefa ele vai abraçar exatamente aquela empresa com o seu segmento, com o seu contato, com o seu campo de atuação. Quem faz parte desse ambiente tarefa que nós começamos não, nós discutimos no ano passado,
o concorrente, o fornecedor, o cliente, o governo, o sindicato. Esses personagens, eles constituem o que nós chamamos de ambiente geral. As pessoas até conhecem pelo nome. E cada um ali vai desenvolvendo e vai influenciando, e vai, né, trocando, interagindo e vai impactando dentro da cultura da empresa. Foi tudo que nós comentamos. Então, nós temos um lado, para vocês terminarem de adotar, eu abro aqui o ambiente de tarefa. A gente consegue, depois eu abro o ambiente interno, a gente fecha. Todo mundo anotou ali, o azulzinho? Posso pagar? O que é o ambiente de tarefa, né? O ambiente de atuação. Específico. Próximo. Quem faz parte desse ambiente? Clientes. Fornecedores. Concorrentes. Sindicatos. Governo. Eu vou colocar aqui o mercado de trabalho, tá? Esses agentes aqui, eles se conhecem e sofrem, né, e influenciam, sofrem influência mutuamente, de tal maneira que esse ambiente é peculiar, é próprio. Todos são afetados pelo geral, mas ele tem algumas situações aqui que é próprio do ambiente. Tá? Então vamos pegar aqui, né? Segmento, né, de padarias. Todas as padarias fazem parte do segmento aqui. Então, lógico, você tem região, mas um segmento aqui próprio, cada padaria tem seu concorrente, seu cliente, seu mercado de trabalho, seu fornecedor. Em cima disso, você vai influenciando e sofrendo influência. É natural. Importante entender que o ambiente geral, todos sofrem influência dessas variáveis, e tarefa, ele vai se desenvolvendo, ele vai interagindo, vai construindo a sua cultura dentro aí, né, daquela realidade do segmento, que é própria. Cada segmento tem sua realidade. E cada organização dentro do segmento vai ter um quê? Um comportamento, vai ter um posicionamento, vai ter um conjunto de crenças, de valores, de hábitos, que vai se consolidando de acordo com o passar do tempo e da maneira que ele vai interagindo. Okay? Então aqui nós temos o que nós chamamos de ambiente de tarefa. Está dentro desse ambiente aqui. O geral. E aqui dentro do tarefa, você vai ter empresa. A nossa empresa. Que começou lá com o empreendedor, como a gente comentou, trouxe os valores do empreendedor, a sua posição do empreendedor, e começou a construir, né? Seus valores, começou a construir sua identidade, começou a se perceber dentro desse mercado com o passar do tempo. Emocionou? Dúvidas? Tá tranquilo? Legal? Bom, aí nós
empresa vai sofrendo influência, externamente ela vai sofrendo influência e vai formando seu conjunto de valores, de acordo com cada situação que ela vem vivenciando, né? Então, aquela situação que era uma verdade lá para o empreendedor, se há uma mudança muito drástica, né? Então, eu até comentei com vocês aqui numa aula, o empreendedor acreditava que todo, né, o conhecido dele não precisava passar por análise de crédito. É uma verdade para ele. O meu conhecido não vai, né, me dar um calote. É uma verdade para o empreendedor. Aí, de repente, o conhecido dele dá um calote. Pronto. Aí ele se vê numa necessidade de mudar o seu procedimento, mudar o seu processo, porque aquela verdade, ela acabou sendo desmentida, ou ela acabou caindo, não desmentida, mas caindo. Por conta do quê? Porque esse empreendedor, né, ele, vamos dizer assim, sofreu um revés em cima daquela premissa básica que ele questionava. Premissa eu não questiono, eu simplesmente acredito. Tá? Então isso começa a mudar e moldar a cultura dessa empresa a partir do momento que ele vai vivenciando situações que aquela premissa ou ela é reforçada, no lado positivo, ou ela é derrubada. Olha, não é bem assim. Olha, isso aí era uma verdade, mas não é bem uma verdade, ela é relativa. E aí vai mudando o jeito da empresa se comportar. Nessa situação, nós vamos cair no que nós vamos tratar hoje, que são as tipologias de cultura. Você tem basicamente, né, duas tipologias: as conservadoras e adaptativas, e as tradicionais e participativas. Essas tipologias não se conversam. Tá? É como a empresa ela vai se comportando, ela vai absorvendo mudanças ao longo da sua existência. Então, de repente, né, ela tem aquele valor consolidado. Nós temos algumas empresas que bem tradicionais e conservadoras, elas não abrem mão dos seus valores, não abrem mão dos seus hábitos. Elas são extremamente rígidas. Então, vamos colocar aqui as características de cada uma, fazer uma comparação e tentar enxergar a nossa empresa dentro do pé. E para caminhando, não sei se a gente consegue finalizar hoje, nós vamos entrar no modelo de McDonald's e Gates, que vão trazer 4 tipos de cultura, para a gente fazer uma leitura da empresa, para entender como é que a empresa se posiciona. Então nós fizemos uma leitura, né, pelas dimensões de Hofstede, depois pelos traços brasileiros, começamos a identificar ritos, valores, mitos, símbolos, enxergamos a empresa com uma certa medida. Mas e agora? A nossa empresa é de uma cultura conservadora ou adaptativa? Tradicional ou participativa? É isso que nós vamos começar a entender. E depois vamos ver as culturas, né, as tipologias que vão ter muita relação com essas, desses autores que fizeram uma pesquisa básica também para fazer um mapeamento dessas culturas. Posso fazer? McDonald's é nome de uma pessoa ou McDonald's? Não, o McDonald's é um autor. Não é o Ronald McDonald, nem o. Pode ficar tranquilo. Acontece isso. O nome pode confundir, né? Mas é o autor. Tá? Legal. Que até então vocês não fizeram uma classificação, não deram um nome para a cultura da sua empresa, né? Vocês só classificaram. Agora vamos identificar com um rótulo. É interessante porque esse rótulo resume, né? Culturas conservadoras.
traços aqui das gerações de Homestead, traços culturais, vocês falam assim, bom, dá para identificar. Será que tem empresa conservadora? E aí, sempre nessa questão da grade, dois extremos, né? A tipologia das culturas conservadoras e a tipologia das culturas adaptativas. O que é isso? O próprio nome já te disse. Tá? A conservadora é aquela que tem todas as suas ações pautadas na tradição. São extremamente conservadores, isso o próprio nome já disse. Apegada à regra, apegada ao formalismo, são avessas a mudanças, né? São rígidas, são fechadas com seus processos de forma muito para o interno, não está sensível ao mercado, está sensível ao quê? Ao histórico dela, à tradição dela. Tem um filme, até para vocês entenderem essa ligação com a Xinjiang de 2008, chamado, se vocês colocar no YouTube Lehman Brothers, você vai pegar no YouTube um filme de 1 hora, 59 minutos. ênfase na inovação. Ênfase na inovação. Tá? Então não sei exatamente o nome do filme, mas vai Lehman Brothers. Se você colocar Lehman Brothers no